Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no Salmos 27. Nós vamos conversar um pouquinho sobre ele nessa noite. Assim que Deus colocou esse tema no meu coração, eu estava procurando alguns materiais, fazendo algumas leituras para que eu pudesse estar desenvolvendo o estudo dessa noite aqui para nós. E falou bastante ao meu coração. O meu desejo é que eu consiga transmitir isso para vocês de forma clara e objetiva. E sei que a palavra de Deus, ela não é em vão. E com certeza, assim como foi dito aqui anteriormente pelo pastor André, que você esteja aberto para que o Espírito Santo possa promover em mim e em vocês mudanças necessárias para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida espiritual com Deus. Amém, queridos? Para você também que nos assiste pela internet, espero que você já tenha localizado aí o texto, para que você possa nos acompanhar. Vocês são muito bem-vindos, assim como os visitantes também que estão aqui nessa noite. Diz assim a palavra de Deus para nós. Nós leremos do versículo 1 ao 14. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício e júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e me responde. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscai, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Feche os seus olhos. Senhor, eis aqui a tua palavra. Que em nome de Jesus, o Senhor possa me esvaziar e me usar somente como um instrumento em tuas mãos para transmitir a mensagem do teu evangelho e que o teu Espírito Santo, sim, tenha livre acesso a nós, faça as transformações necessárias e que a gente possa sair daqui nessa noite buscando sim ao Senhor, a tua face, a tua vontade, o teu querer, pois precisamos do Senhor em todos os detalhes da nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Fique conosco. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Queridos, o autor do livro de Salmo, como a maioria dos salmos escritos, e o Salmo 27, foi Davi.
Como nós pudermos ler alguns detalhes dos versículos que nós lemos aqui, Davi estava passando por um momento de busca por Deus, de fé, de confiança e ao mesmo tempo de medo. E é um pouquinho sobre isso que eu quero falar para nós nessa noite. De que forma Davi vai nos dar instruções aqui para que eu e vocês possamos de alguma forma vencer o medo, superar o medo. Eu acredito que o medo, ele é um sentimento, um dos mais democráticos que o homem possa ter. Se eu perguntar aqui para nós, qual de nós aqui até hoje nunca teve um medo sequer, eu acredito que ninguém levantaria a mão. Aliás, acho que nós passamos por alguns medos até mais de uma vez por dia, dependendo das adversidades que eu e você estamos atravessando. Mas, nós ouvimos aqui que através de Davi, nós não devemos temer, porque nós sabemos a quem pertencemos. E essa palavra não temas, ela é muito interessante. Ela existe citada na Bíblia 366 vezes. Uma a cada dia do ano, que são 365 dias. E no ano que é bissexto, já tem lá um não temas também para ele. Então que a gente possa, embora há um detalhe somente essa informação, mas que a gente possa levar isso a sério. Não à toa, nós temos 366 vezes na Bíblia a palavra não temas. Isso não pode servir só para mim e para vocês. Que a gente possa não só ouvir isso, mas praticá-la. Porque no nosso dia a dia, queridos, é difícil, é complicado. E no meio da situação que a gente está vivendo, é muito fácil a gente passar a temer. A gente passar por esse medo que é legítimo do homem. A questão toda é que nós não passamos por isso sozinhos, nós sabemos a quem pertencemos. Desta forma é possível eu e você passarmos por esse medo de uma forma diferente. Talvez não desesperadora, talvez não perdendo o chão, ou tentando fazer coisas que não deveríamos fazer. Eu quero trazer 3 pontos para nós então, nessa noite, que pode nos ajudar a nos nortear, aonde que a gente possa estar andando. O primeiro deles é de que Davi revela-se a fé profunda desse homem de Deus. Nós vamos ver isso lá dos versículos de 1 a 6. Deus, além de conceder a luz, salvação e fortaleza, Ele mesmo já é pessoalmente a nossa luz, salvação e fortaleza, e por isso nada teremos. É o mesmo do que reconhecer quem Deus é. Uma coisa é Deus conceder a nós a luz, é Deus conceder a nós a salvação, é Deus conceder a nós a fortaleza. Outra coisa é eu e vocês reconhecer isso nele. E nós só podemos reconhecer isso nele quando há entre nós e ele um caminhar. Nós só podemos falar que nós recebemos a salvação de Deus quando nós caminhamos com ele. Quando nós entendemos do plano de salvação dele. E ele, com a luz que tem, passa a habitar em nós com o teu Espírito Santo, e a gente passa a brilhar a luz de Jesus onde quer que estejamos. E essa força do dia a dia que eu e você precisamos para não temer, vem dele, não é de nós. Então esse versículo primeiro traz para nós um primeiro entendimento, que eu e vocês não somos os super-homens e super-mulheres que nós achamos que às vezes somos. Que nós vamos resolver todos os problemas. Não vamos. Não somos, mas nós pertencemos a quem é. E através dele, ele vai nos fortalecer. Ele vai sim conceder a salvação para nós e a luz necessária para caminharmos. No segundo versículo,
Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles que tropeçam e caem. Davi aqui, é como se ele estivesse dando uma olhada para o passado e ver o quanto foi suficiente Deus na vida dele. Não somente naquele momento que ele estava suplicando por aquilo. Assim como nós. Às vezes nós estamos vivendo algo que está assim nos deixando amargurado, angustiado, depressivos. Mas se nós pararmos para analisar um minutinho, tudo que Deus já fez por nós, vai ser uma grande injeção de ânimo para nós e nós seguirmos adiante e ver de que não vai ter inimigo suficiente que possa de alguma maneira nos tirar o foco de seguir em frente com Deus. Eu quero trazer um exemplo aqui para vocês de uma leitura que eu fiz de John Burney no século 17 na Inglaterra. Ele era um pastor batista que ficou preso por 14 anos. Qual o motivo da sua prisão? Ele estava pregando em praça pública. No século 17 já não podia. Ele ficou preso por 14 anos. E a pena dele, na verdade, não é que ele já teve a pena por 14 anos. A pena dele era menor, mas cada vez que falavam para ele, você vai ser solto, mas não pregue mais o evangelho, ele respondia, não me solte, porque se você me soltar, eu vou pregar o evangelho. Isso durou por 14 anos. E em meio a uma prisão de 14 anos e depressivo, ele escreveu um livro chamado O Peregrino, que talvez seja o segundo livro maior lido no mundo, depois da Bíblia. Ele não se calou. Mediante a essa situação, através desse livro, Deus o utilizou para ele continuar pregando o Evangelho. Mesmo tentando calar, Deus dá aquilo que precisa. Ele se calou dentro da penitenciária, preso onde ele estava. E o livro dele é o segundo mais lido no mundo, depois da Bíblia. Ou seja, Deus dá o livramento para nós. Daquilo que Ele sabe que necessitamos, não daquilo que nós queremos. No versículo 3, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Davi confia que seja qual for a emergência, Deus nunca vai deixar de acudi-lo. É uma confiança tremenda que Davi tem em Deus. Por conta do que eu disse para vocês um pouquinho lá atrás, dessa confiança, desse relacionamento que Davi tinha com Deus. Davi, ele confiava pela fé. Mesmo parecendo os inimigos mais fortes. É aquela situação que às vezes eu e você verbalizamos assim, quando nós estamos passando por algum problema. Eu não aguento mais. Estou ao ponto de jogar a toalha. Não dá mais para mim. Alguém já passou por uma situação parecida com isso? Seja por doença, seja por um relacionamento, seja emocional. Às vezes a gente verbaliza mesmo. Não dá mais para mim. E aí, através dessa fé e confiança de Davi, ele está mostrando para nós que não importava qual seria a quantidade de inimigos, o tamanho deles, ele ia confiar mais uma vez em Deus, porque ele sabia que no momento certo, Deus ia preparar o melhor para ele. Versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Davi já era rico, famoso, mas o seu maior desejo, e que assim possa ficar um grande ensinamento para nós esse versículo, é a intimidade com Deus. Olha o que diz lá para nós. Ele quer morar na casa do Senhor
todos os dias da vida dele, para contemplar a beleza e meditar no seu templo. Intimidade com Deus. Às vezes, gente, no nosso dia, o que está faltando, principalmente nos momentos em que está tudo bem. Porque a vida do cristão, ela é uma montanha russa. Tem fases que estamos bem, tem fases que não estamos tão bem assim. E assim é a vida, não só do cristão, é a vida de todas as pessoas. E infelizmente, tem pessoas que passam sim por mais problemas do que outras, é verdade. Dependendo da situação social dela, financeira, mas principalmente espiritual. Porque se ela não tiver essa intimidade com Deus, essa confiança em Deus, de que é Ele que vai fazer ela superar aquela situação, ele pode ter todas as outras coisas do mundo. Não vai adiantar. Vai ser um vazio muito grande. Talvez seja um dos versículos principais que eu esteja deixando aqui para nós, que são aqueles dias de adversidade. Aquele dia que a gente acorda e fala assim: hoje eu não deveria ter acordado, não deveria ter levantado, deveria ter ficado na cama. Da hora que eu levantei até agora, está dando tudo que pode ser possível errado. São dias de adversidade. Só que nós passamos por ele. Com Deus, nós vamos passar de forma mais leve. Não significa que nós não vamos passar, não. Porque se tem uma coisa que vem com vontade na vida do crente, é a adversidade. Porque nós já sabemos discernir o que é o certo e o errado. E aí vai pesar. Para nós, bastante no nosso coração, se a gente só agir de forma errada. Versículo 5. Perdão, queridos, eu já emendei o 5 junto com o 4. Esse dia de adversidade, no Novo Testamento, por exemplo, Paulo chama ele de dias maus. Só para a gente poder se identificar mais um pouquinho aí. Tá? Essa intimidade com Deus, do versículo 4 que eu estava falando para nós, é o que tem que ser a nossa grande busca diária. Pois através dessa intimidade com Deus, nós vamos estar prontos para sempre que buscarmos nele, ele vai falar conosco, que a gente vai ter sabedoria e discernimento para fazer aquilo que é certo ou errado. E esse dia de adversidades que eu falei para nós, que está no versículo 5, é um desses dias. Naquele momento que nós temos que tomar a decisão, o que fazer agora? Continuar dessa forma, não continuar dessa forma. Através desse relacionamento com Deus, nós seremos sim instruídos por Ele, de que forma devemos agir. Versículo 6. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Exaltada a minha cabeça é uma expressão usada pelos hebreus que significa restaurar a honra, a promoção, a glória e a vitória. É transformar a adversidade em prelúdios de louvores de glórias a Deus. Então, gente, olha que coisa, Davi está passando por um momento de busca, orando a Deus, porque ele está angustiado, e ele tem essa convicção de que Deus vai dar para ele a saída, de que Deus vai dar para ele a sabedoria, de que Deus vai dar para ele o que ele precisa naquele momento, que ele utiliza desse momento de adversidade, um prelúdio para louvores de cânticos a Deus para honrá-lo. Uma palavra interessante aí para nós, esse recôndito do tabernáculo, é o centro do tabernáculo. Deus ocultará ele no seu pavilhão. Aqui ele está usando um linguajar de guerra. Pavilhão, para vocês entenderem, é como se fosse, imaginem um local, um acampamento, onde tem lá todos os soldados acampados. E esse pavilhão é o que está exatamente no centro desse acampamento. Ou seja, para chegar até ele, precisa ter várias etapas para poder chegar até lá. Tudo quanto é barreira que poderá evitar para chegar até esse centro, isso é chamado de pavilhão, nesse linguajar de guerra.
Então é isso que Davi enxerga que Deus está fazendo com ele e que faz conosco. Coloca-nos no centro, aonde ao redor teremos irmãos para brigar conosco, teremos pessoas para caminhar com a gente. Até chegar em nós, vai ter que caminhar bastante. E que a gente tem que ter essa certeza, essa convicção. Interessante dessa fala do pavilhão, que a nossa capital, Brasília, não à toa, ela está no centro do mapa do Brasil. Ela não está numa cidade litorânea. Todas as capitais, se vocês buscarem aí, vocês vão ver que elas não estão em costas. Não é à toa. É justamente, isso já vem de anos e anos para cá. É justamente no meio, no centro dos países que estão. Para chegar até lá tem que galgar um pouquinho aí. Não vai chegar tão fácil assim. Esse fez parte do primeiro ponto que eu quis trazer para nós, que é essa questão do homem de Deus. Dessa oração do homem de Deus. O segundo ponto que eu quero trazer para nós vai dos versículos de 7 a 10, que é o triunfo do medo do fracasso por meio da oração fervorosa. Versículo 7. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Aqui usa esse termo fervorosa, mas é uma questão mais urgente. Davi começa a pensar mais na situação em que ele se achava e não na que ele já tinha passado. É importante olhar aqui firmemente para o Salvador, procurando nele a solução. Queridos, geralmente, quando eu e vocês estamos numa situação que nos coloca em uma situação desfavorável, a nossa primeira tendência é buscar a Deus. É buscar a Deus. O que tem de errado nisso? Nada. Que a gente possa, sim, buscar a Deus nesses momentos em que estamos precisando. Mas não só nesses momentos. Se nós tivermos a consciência de que nos dias bons, nós estamos na presença de Deus e também devemos buscar a face dele da mesma forma, a gente não vai só buscá-lo nos momentos de desespero. O que eu estou querendo dizer com isso para nós? Seremos mais íntimos com Deus. Paulo já diz, quando estou fraco, forte estou. Porque quando a gente está fraco, a gente se ajoelha, a gente se quebra e a gente busca a Deus. Então nesse momento de fraqueza é quando nós mais estamos perto de Deus, nos tornamos fortes. Será que é necessário a gente sair dessa presença quando está tudo bem? Davi está dirigindo a sua oração aqui a Deus. A palavra que diz aí para nós é: eu clamo. Cabe uma pergunta para nós nessa noite. A quem nós estamos dirigindo a nossa oração? A Deus? A deuses? A coisas? A pessoas? A gente tem que se perguntar. Saber aonde nós estamos, de fato, colocando o nosso coração, a nossa súplica. Versículo 8. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. É implorando a presença divina na hora difícil. O que Davi está ansiando aqui, nesse momento da oração dele? A própria presença do Senhor. Isso é algo que pode mudar toda e qualquer situação. Se existe alguma coisa, queridos, que pode transformar tudo e qualquer coisa, é Deus. Eu e você não podemos. Nós podemos até ser usados como instrumentos em algum momento, como agentes transformadores de vidas, para mudar uma situação na vida de alguém. Mas esse reconhecimento não é nosso. Isso provém de Deus. Mesmo Ele utilizando a nós. É o nosso coração que Ele quer. Para que Ele possa nos usar para abençoar vidas, para tocar em almas, restaurar pessoas.
Não vamos nos enganar, porque nós não somos quem fazemos. Não pertence isso a nós. Vamos buscar a presença divina em oração. Versículo 9. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeiteis com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares. Isso é o que apavora o coração de Davi nesse momento, dessa oração que ele está fazendo. Não me abandone, não me desampare, como que se Deus fizesse isso com a gente, né? É como que se a gente estivesse falando para Deus, será que você não está vendo pelo que eu estou passando? Será que você não está vendo o que está acontecendo comigo? Essa injustiça. Olha o que está sendo feito comigo. E aí, por vezes, a gente quer que Deus faça a justiça do nosso jeito. Não, a justiça é de Deus. Se a gente for fazer do nosso jeito, queridos, não é justiça, é vingança. Sai fora disso. A vingança não vem de Deus. Cuidado. O que Deus de fato se desagrada de nós? É aquilo que nós pecamos contra Ele. Então, se a gente for fazer a justiça do nosso jeito, com certeza a gente vai desagradar o coração de Deus. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. E essa oração é legítima de Davi, assim como nós fazemos as nossas. Senhor, onde que você está? Olha o que eu estou passando. Me ajuda, eu estou precisando. Me dá uma luz. E às vezes Deus responde sim, às vezes Deus responde não. E aí quando Deus responde não para nós, a gente faz biquinho. Mas quer ver a gente ficar bravo mesmo é quando Ele responde e espera. E aí a gente não sabe esperar. E aí a gente quer resolver do nosso jeito. E aí a gente faz aquele panelaço de coisas erradas que depois, para tentar consertar, não dá. Não dá. Aí nós vamos que recorrer para Deus novamente. Então era já mais fácil ter esperado. E aguardar a sua orientação, continuar nessa busca pelo que Deus vai falar para nós. Versículo 10. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Essa fala de Davi aqui não tem nada a ver porque o pai e a mãe desamparou ele. Aqui está sendo uma metáfora para nós. Porque pode acontecer de um pai e de uma mãe desamparar o filho? Pode. Se a gente acha que não pode, estamos enganados. Pode sim. Nesse momento, por que ele está dando esse exemplo para nós? Porque para nós isso é algo muito pesado. Se nós imaginarmos um pai e uma mãe rejeitar o filho, é algo pesado. É isso que Deus não faz conosco. E essa é a convicção que Davi tem. Mesmo que meu pai e minha mãe me rejeitem, o Senhor me acolherá. E aqui ele usa essa palavra maravilhosa. Acolherá. Acolhimento. O acolhimento é uma das atitudes mais valiosas que a gente pode ter numa vida cristã. O acolhimento só é possível ser feito com amor. Se a gente não ama, a gente não acolhe. Se a gente não ama, a gente afasta, a gente coloca de lado. Sabe aquele negócio? Cada um com seus problemas. Eu não quero saber. Todos nós precisamos de acolhimentos. Todos nós. E é fantástico quando a gente recebe o acolhimento de alguém. Em muitos momentos desses acolhimentos na igreja, é onde a gente conhece amigos que se tornam mais do que irmãos da gente. É nesses momentos que a gente vê quão importante é fazer parte de uma comunidade de fé. Como é importante nós nos relacionarmos, que é isso que a gente faz de domingo, que é isso que a gente faz durante a semana. A gente fortalece os laços. É muito importante. Porque na hora que eu precisar, porque eu vou precisar, eu já sei a quem recorrer. Primeiramente a Deus, porque é Ele que vai me acolher. E segundo, eu tenho a ajuda dos meus irmãos. Todos nós precisamos, sem exceção. E o terceiro ponto, e último que eu quero trazer para nós, está dos versículos de 11 a 14, é que Davi triunfa sobre o medo do futuro
por meio de uma viva esperança. Versículo 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Ele pede a proteção e a direção divinas. Ensina-me, guia-me, não me deixe. O ensina-me, queridos, vamos pensar aqui numa caminhada. Alguns anos atrás eu fazia muitas viagens de carro. E para o meu azar, naquela época não tinha o Waze ainda. Então eu tinha um guia 4 rodas no carro. E era muito bacana aquilo. Eu parava no posto para abastecer o carro, aí abria aquele guia 4 rodas, eu via para onde que eu tinha que ir, que rodovia que eu tinha que pegar, como que eu fazia para chegar. Era muito bacana isso aí. Então eu tinha um mapa na mão. Um mapa na mão. Da cidade aonde eu ia, e eu tinha um guia que falava para mim como que eu tinha que chegar até lá. Eu estou trazendo uma metáfora aqui para nós, para fazer um comparativo de que essa questão de que Davi está trazendo para nós, hoje em dia a gente pode fazer o seguinte: o mapa que nós temos para a nossa vida hoje é a Bíblia, é a Escritura Sagrada. Ela serve para nós como um mapa. E qual que vai ser o nosso guia para que a gente possa andar por esse mapa? É o nosso Senhor Jesus. É o nosso Senhor Jesus. Então, nesse caminho de vida nosso aqui terreno, que eu e você temos embaixo do nosso braço, um mapa, e do outro lado um guia, que a gente possa saber que o nosso mapa é a Bíblia, e que o nosso guia é o Senhor Jesus. Que isso possa ser uma verdade para nós. Que toda vez que a gente puder buscar a orientação de Deus através da sua palavra, sabendo que Jesus é o Senhor da nossa vida, o Espírito Santo vai trazer a iluminação para nós. Ele vai trazer a clareza para nós. Ele vai trazer para nós aquilo que é necessário ser feito. E que em nome de Jesus, a partir de hoje, a gente possa colocar lá no Waze sim, para a gente não errar o caminho. Mas nós já sabemos qual é o nosso mapa e a nossa guia. Versículo 12. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que respiram crueldade. O que Davi está falando aqui para Deus é de que ele é um homem vulnerável. Olha o que está acontecendo com ele ali. Não me deixes à vontade dos meus inimigos, eles são cruéis, eles vão atentar contra mim. Eu sou vulnerável. Então, Senhor, eu preciso do Senhor. Às vezes, eu falei um pouquinho lá atrás para nós, de que não existe super-homens e super-mulheres, é porque a gente não quer se demonstrar vulnerável. Eu não sei por qual motivo. Se é soberba, se é orgulho, eu não sei que palavra eu posso usar para falar isso aí para nós. O que eu sei é que nós devemos nos mostrar para Deus vulneráveis sim. Embora Ele já saiba como é o meu e o seu coração. Mas a gente tentar burlar isso de alguma forma, a gente pode até enganar um ou outro aqui dentro. Não, eu estou firme, eu estou forte, fica tranquilo, está tudo bem. Está tudo bem por fora, por dentro eu estou aos cascos. Eu não sei que mania é essa que nós temos. Não devemos sair falando isso para toda e qualquer pessoa. Não é isso que eu estou dizendo para nós. Mas procure alguém quem você possa confiar, abrir o seu coração e falar para essa pessoa: não está tudo bem. Eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Procure terapia para te auxiliar. Não é vergonha para ninguém ir numa terapia. Pelo contrário, aqueles que de fato querem ajuda, buscam ajuda. Aquele que acha que não precisa, eu não preciso disso, doentíssimo. Já já vai estourar uma bomba aí pela frente. Doente é quem não busca ajuda. Tem alguém, identifique alguém com quem você possa sentar e abrir o seu coração. Verbalize do que você está precisando. Mas primeiramente, se rasgue para Deus.
Se abra para Ele. Seja vulnerável para que Ele possa, através do Espírito Santo, te moldar. Fazer de você diferente. Porque se nós continuarmos igual estamos, o resultado qual é, a gente já sabe. Então a gente precisa mudar. Virar a chavinha. Versículo 13. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Davi, ele é um espectador por tempos de refrigério. Aqui ele está falando para Deus, de fato, qual é o desejo do coração dele. Ele já se abriu para Deus, ele já se rasgou e pediu ajuda. Após ele pôr isso para fora, ele está falando para Deus: o que eu desejo, de coração, é que através da sua bondade, eu possa ver a terra dos viventes. Tempos de refrigério. Quem de nós aqui dentro precisa desse tempo? No momento de oração que nós fizemos em duplas aqui agora, eu orei com a Camilinha. E eu pedi para ela um novo tempo na minha vida. Por quê? Porque eu estou precisando de refrigérios em algumas áreas da minha vida. Eu já conversei isso aí com Deus. Gente, eu vou falar a verdade para vocês aqui. Eu ainda não tinha falado não. De medo. Porque eu estou acomodado. Embora eu estou passando por situações desagradáveis, mas eu estou acomodado. Então eu estou com medo de sair do meu comodismo. Ao eu ver esse Salmo 27, para poder trazer essa palavra para nós, foi onde eu consegui falar com Deus. Durante a semana eu pude ter a minha conversa com Deus. Eu preciso de um novo tempo, mas eu estou com medo de falar. Porque eu conheço o Deus que eu sirvo, eu confio nele. E de acordo com a bondade dele, do jeito dele, se assim ele quiser e me promover um novo tempo, eu tenho que me preparar para isso. Ele sabe do que eu necessito, do que eu estou precisando, para acalmar o meu coração. Eu consegui verbalizar para ele. Eu preciso desse refrigério. Aliás, de alguns refrigérios para minha alma. Eu não tenho um só não, eu tenho alguns. E eu confio que Deus vai me ajudar. De alguma maneira. Que não é a minha. Mas eu vou esperar nele. Que ele me ajude a trabalhar esse esperar nele. E o versículo 14. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo. E fortifique o seu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Aqui Davi, ele está um homem alimentando o seu coração de esperança. Que nós possamos fazer isso todos os dias. Alimentar os nossos dias de esperança. De esperança do quê? Daquilo que a gente quer? Não. Da esperança do que Deus é para nós. A esperança de que esse deserto que você pode estar passando, como eu também estou, de medo, nós vamos passar pelo deserto. Nós não vamos ficar morando no deserto. Nós vamos montar tendinha e ficar lá não. E que passar por esse deserto vai ser mais fácil e possível passar, porque Deus está conosco. Não é porque a gente é forte, não é porque a gente consegue passar pelo deserto, não. Mas que a gente possa ter bom ânimo, nos fortificar em Deus através da intimidade e ter fé de que a nossa esperança é o Senhor. Tudo o que eu e vocês precisamos na nossa vida é ter a convicção de que em meio às nossas adversidades diárias, nesses momentos de angústia, de medo, e às vezes até de falta de fé, Deus está conosco. Ele está falando para mim e para vocês, hoje dia 17 de julho, 16 de julho, não temas, eu sou com vocês.
Não temas, eu sou o seu Deus. Não temas, eu o segurarei com a minha destra vitoriosa. E que em nome de Jesus, isso possa ser uma verdade nas nossas vidas. Não somente um texto reflexivo, não somente palavras que a gente possa conversar futuramente, mas que a gente possa ter uma dinâmica de vida, de busca por Deus. Porque em meio às nossas angústias, em meio aos nossos medos, é somente Ele que pode dar o refrigério para a alma que eu e você necessitamos. Que Deus nos ajude nessa caminhada e que Ele continue fazendo das nossas vidas instrumento em suas mãos para trocar outras vidas e transformar pessoas e salvar almas. Que Deus nos abençoe.